Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição. Referência na aquicultura. Propriar, na região do Baixo São Francisco, aparece no cenário estadual como referência na produção de tilápia e mais 10 espécies de peixes de água doce. Do campo ao conhecimento, Casal de Monte Alegre dá lição de produtividade e superação na criação de gado leiteiro. Tecnologia, Palma e União. O sertão sergipano floresce com apoio técnico da Endagro para auxiliar os pequenos produtores do estado. E ainda, vamos mostrar como a construção de um bezerreiro de qualidade se transforma em garantia de leite de qualidade no futuro dentro das propriedades rurais. O Sergipe Rural está só começando. No coração do Baixo São Francisco sergipano, a cidade de Propriar guarda um verdadeiro tesouro para a piscicultura nacional. E nossa equipe foi até o perímetro irrigado para mostrar como funciona a produção de alevinos da piscicultura, que conta com o apoio técnico da Codevasf. De lá, milhares de peixes ganham vida e partem para criatórios em Sergipe e vários outros estados do Brasil. Um trabalho de precisão e sustentabilidade que movimenta a cadeia do pescado e fortalece a economia regional. A reportagem é de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Antes de entrar na piscicultura, José Fernandes trabalhava em construção civil como encanador e, estimulado por um amigo, decidiu investir na piscicultura na região de Propriar. Realmente a rentabilidade na piscicultura foi onde eu me achei mesmo, né? E aí, através do meu amigo aqui, Osmar, né, me incentivando, bota uma piscicultura que dá dinheiro, e realmente, dos ramos que eu já entrei, até hoje, esse foi o melhor. Ele iniciou a atividade com a criação e engorda de alevinos. Depois, a família se dedicou à produção de alevinos de várias espécies. Comecei com 2 tanquezinhos pequenos. No meio do tempo, era sol, era chuva, levando escorrego no barro, derrubando os peixes, né? E depois fui juntando dinheiro, vendendo, graças a Deus. E aí fiz um galpão de 300 metros quadrados e pindou pequeno. Ampliei para o lado direito, ficou pequeno, ampliei para o lado esquerdo, ficou pequeno, construí outra já, aqui próximo, a um km daqui. Já comprei um terreno agora na Bahia, vou montar um ponto de apoio lá em Urandi, na Bahia, né? Já estou lá com o terreno pronto para começar a construção de viveiros e tocar para frente. Para atender São Paulo, Goiás, Minas, Rio, para ficar mais próximo, né? Que daqui para lá ficar longe, levar peixe para lá. Hernandes começou com uma pequena produção de alevinos de tilápia e, com o tempo, foi ampliando a produção para outras espécies. Hoje já são 10, entre peixes nativos da região e outros do norte do país. A qualidade genética dos reprodutores é outro fator importante para o sucesso da produção de alevinos. Por aqui, a família Lopes investiu em reprodutores de alta qualidade, o que garante a produção de alevinos saudáveis e resistentes. A gente vem investindo a cada ano em genéticas novas, né, com certificado, para poder dar uma maior segurança, uma maior qualidade a quem compra os alevinos, né. O tambaqui, da família do tambaqui, o tambacu, tambatinga, o surubim, a pirarara, o pangaço, que é um peixe que o pessoal vem procurando muito, né, o piau, que é um peixe do rio, a curimatã também, o peixe do Rio São Francisco. São essas espécies que nós trabalhamos aqui. Essa turma reunida aqui é para aguardar a hora da desova dos reprodutores, a hora grau. Mas antes de chegar a esse momento, os animais passaram por uma preparação. Esse momento aqui é um momento de observar, né? Foi feito as aplicações, né? Como se pede, e agora é o momento de observar o momento que ele vai dar o sinal para poder a gente pegar o peixe e fazer a soltura do ovos.
né? A gente vai tirar o ovo do peixe, fazer a fecundação e colocar nas incubadoras. Hora grau é um parâmetro usado na reprodução artificial de peixes, que estima o momento em que os peixes desovam, considerando a temperatura da água e o tempo. A gente foi diretamente para o viveiro, onde está concentrada as matrizes reprodutores, onde a gente capturou a fêmea boa, pronta para desova, e o macho, onde a gente faz a pesagem de cada peixe desse, porque assim existe uma indução hormonal, que é para fazer que o peixe ele desove, né? A gente faz um processo, a gente utiliza hoje a hipófise. Essa hipófise a gente utiliza de acordo com o peso do peixe. A gente aplica 2 doses na fêmea e 1 dose no macho, com intervalos de 8 horas de uma para outra. Ontem a gente aplicou a primeira dosagem na fêmea na parte da tarde, e agora na parte da manhã, 6 horas da manhã, a gente aplicou a segunda dosagem. Depois disso, a gente acompanha a hora grau. O que é hora grau? Hora grau é saber quando atinge a hora do peixe desovar, né? O tempo de desova não é exato, e apesar das tentativas de nossa equipe acompanhar o processo, foi Marcos que enviou o momento da desova, o processo de preparação do material genético dos reprodutores e a inseminação em si. « 24 horas depois, foi possível ver o resultado da inseminação nas incubadoras. As 3 desovas renderam cerca de 3 milhões de larvas de alevinos, de tambaqui e de outros 2 híbridos produzidos no espaço. As larvas ficam no laboratório por mais 1 semana e depois seguem para o tanque, onde ficam de 30 a 45 dias. Toda a estrutura desse espaço, onde são produzidos os alevinos, foi pensada e construída por Hernandes. Ao longo do tempo, recebeu modificações a partir das necessidades do manejo e nas trocas de informações com a assistência técnica e com outros produtores. Mudando para melhor, né? Porque nem de uma vez só a gente acerta tudo. Cada vez mais aprendendo, que a gente não sabe de tudo. A gente quer que não, a gente faz uma visita hoje, a gente colhe uma coisa na outra piscicultura, eles vêm aqui, colhem na nossa aqui, e aí a gente vai modificando, vai ajustando. A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. E o mês de junho, em Sergipe, começa com a chegada de instabilidades que devem provocar chuva em todas as regiões do estado. Bom para os produtores que buscam do céu as bênçãos de Deus em forma de água, para irrigar as plantações e alimentar os rebanhos. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo fica parcialmente nublado no sábado e domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol brilha forte com aumento do calor no agreste litoral. Já no sertão, a previsão de tempo abafado continua. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece entre nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 34 graus. No município de Macambira, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 32 em Gararu e 33 graus em Simão Dias. A seguir, casal de produtores do Alto Sertão Sergipano mostra que é possível viver da terra com eficiência e qualidade de vida. E ainda, com o apoio do governo do estado através da Endagro, palma forrageira e manejo sustentável impulsionam pecuária na região. É depois do intervalo, o Sergipe Rural volta já. Formados em ciências agrárias, um casal do sertão sergipano mostra que é possível transformar uma pequena propriedade em modelo de eficiência e qualidade. Na zona rural de Monte Alegre, a produção de leite supera a média regional com muito cuidado, higiene e técnicas modernas. E mais do que produzir, eles também compartilham conhecimento, orientando agricultores da região.
O exemplo de que o futuro do campo está na inovação e compromisso com a terra. A vaca bordada é cuidadosamente preparada para iniciar a ordenha. Ela é uma das 12 vacas em lactação da propriedade de Janaíne e Wellington. A produção de leite por aqui é bem maior que a média da região. Chega a extravasar pelos tetos. Os cuidados com a higiene são fundamentais para evitar contaminação do alimento. O ouro branco desse lugar. A ordenhadeira foi uma conquista de pouco mais de 4 anos, que deixou as tarefas mais rápidas e eficientes aqui na propriedade Boa Vista. Janaíne é natural do sertão, mas no passado foi desestimulada pela família a permanecer no campo. Estudar foi o caminho e ela apostou nas ciências agrárias. Sempre procurei entender o porquê do campo não ter tantas oportunidades, né? E aí, estudando, me capacitando, eu entendi que, na verdade, com certeza, a falta, né, de políticas públicas contribui para essa falta de oportunidade no campo. E, principalmente, também, a parte de, quando a oportunidade chega, aquele produtor, aquela produtora não estão preparados para agarrar essas oportunidades. Então, eu fui me capacitando para que quando essas oportunidades chegassem, eu estivesse preparada, né? Com o casamento com Wellington, Janaíne mostrou para a família que era possível tirar o sustento do campo. O avô de Janaíne, José Elias, tem orgulho dos esforços da família e, por morar nas proximidades, está sempre por perto e até ajuda na lida diária, cortando em pequenos pedaços a palma que entra na ração diária das mimosas. Gosta do que faz? Graças a Deus gosto. Porque se ficar parado é pior. A parceria de Wellington e Janaíne vai além da vida familiar. Passa pela formação e capacitação continuada. Todo o conhecimento da formação superior e de cursos e palestras que Janaíne participa é levada para outros produtores da região através das orientações que fazem parte da assistência técnica oferecida através do Senar. Atualmente, eu estou como técnica de campo na área de bovinocultura de leite pelo Senar. E assim, eu conheci a assistência técnica através do Senar, né? Já fui a produtora assistida e hoje estou tendo a oportunidade de levar essa oportunidade da assistência para outros produtores e produtoras também, né? O Wellington também apostou na educação para abrir caminhos e produzir com qualidade e eficiência no campo. O slogan da fazenda é não precisa ter muito para se tornar grande, com eficiência. É isso que você prega realmente aqui dentro, né? Exatamente, né? Eu sempre venho buscando essa frase aí, eu desenvolvi tem mais ou menos uns 6 anos atrás, e de lá para cá eu venho só batendo nessa tecla e mostrando, e cada vez mais buscando conhecimento e me mostrando, na verdade, né? Que eu não preciso muito mostrar aos outros, mas para mim mesmo. Eu venho mostrando a minha família que é capaz de produzir, de manter uma família dentro de uma propriedade, mesmo sendo pequena. Basta buscar conhecimento e aplicar da melhor forma possível dentro da sua área. Com a bagagem do conhecimento e do exemplo, o Wellington consegue convencer outros produtores da região a se capacitarem para produzir com menos custos e mais eficiência. A tarefa não é das mais fáceis, mas o exemplo e os casos de sucesso são, sem dúvidas, os melhores estímulos para os produtores. A falta de conhecimento é o maior inimigo que o produtor tem. Infelizmente, essa resistência, muitas das vezes cultural, né? Tem uma resistência, cada região tem uma facilidade de receber, outras maiores, uma dificuldade maior, mas eu hoje venho conseguindo um êxito muito bom, porque eu cito o meu próprio exemplo. Eu fui capaz de mudar através de assistência, eu fui capaz de mudar minha realidade dentro de uma propriedade pequena, produzindo bem. Se hoje for transformar os números, são os números bem interessantes através de conhecimento e sendo aplicado da melhor forma possível. É através do estudo e do exemplo que Janaíne e Wellington vão criando e educando os filhos. O Enzo participa ativamente das tarefas da propriedade e já revela a aptidão para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelos pais na propriedade, sem esquecer dos estudos. E seu sonho? Pretende continuar estudando para continuar aqui na propriedade ou tem outros sonhos? Sim, pretendo continuar estudando para continuar na produção e na
a atividade. Pretendo fazer veterinária. Sofia também participa da rotina de manejo da propriedade no que for necessário. E a higiene dos equipamentos de ordenha é parte fundamental das atividades por aqui. Juntos, eles são exemplos de que é possível viver e prosperar com qualidade de vida e sem cortar as raízes com o campo. E ainda, no semiárido sergipano, onde o clima é desafiador, também brota esperança e produtividade. Com o apoio do governo do estado, através da Endagro, produtores têm apostado na palma forrageira e em tecnologias como curvas de nível e inseminação artificial para garantir alimento e leite de qualidade. É o sertão que se reinventa com conhecimento e parcerias, uma transformação silenciosa que está mudando a vida de muitas famílias no campo. Na propriedade de Gustavo, em Monte Alegre, as paisagens áridas no coração do semiárido sergipano vão dando espaço às plantações de palma forrageira. São palmas orelhas de elefante, palma doce e algumas outras variedades precoces, produtivas e resistentes às principais pragas. As raquetes de palma são periodicamente distribuídas pelo governo do estado através da Endagro. Gustavo sabe bem a importância da palma para a convivência no semiárido, principalmente quando se tem animais de produção. Para mim, a palma hoje está sendo fundamental. Em primeiro lugar, no criador de vaca de leiteira como eu, que é pouco, mas é leiteira, né? É fundamental a gente ter um plantio de palma. Pouco importa se for muito, se for pouco, mas que seja um plantio bem feito, com muita correção de solo e muito adubo. Aí sim você tem uma palma de qualidade. Na propriedade do Gustavo, também foi implementada a plantação de palma com o uso de curvas de nível, uma tecnologia para a conservação do solo. A técnica evita a erosão e mantém a umidade do solo. Esse terreno acidentado aqui na proximidade da sala de ordenha foi todo aproveitado, utilizando técnicas de conservação do solo, como a curva de nível e o terraceamento. E toda essa área foi implantada pela Endagro. Tão importante quanto as raquetes de palma usadas como sementes, as técnicas certas utilizadas no manejo fizeram as palmas crescerem saudáveis, garantindo a forragem para o gado leiteiro na propriedade. Além de melhorar a vida do produtor, ele tem um intuito de promover rentabilidade, de promover fixação do homem do campo, porque assim, nós estamos numa época difícil, porque nas cidades, em tese, não ia ter emprego para todo mundo. Então, assim, fixando o produtor no campo, fixando a família do produtor no campo, é primordial. Extensionistas como Wagner Lapa, da Endagro, têm um papel fundamental de levar conhecimento aos produtores, mostrando que é possível conciliar produtividade e sustentabilidade no sertão. Assim como acontece com outros produtores, para Gustavo foi preciso ver para acreditar que a tecnologia dá resultados. Foi bom saber que a gente tem um parceiro, né, que é a Endagro, aqui na região da gente, para ajudar o pequeno, né? Gustavo também recebeu o programa de inseminação artificial disponibilizado para pequenos produtores como ele. Com a adoção da IATF, é possível melhorar a genética do rebanho, aumentando a produtividade e a qualidade do leite. Boa parte do rebanho de vacas e novilhas da propriedade foi inseminada. Aqui eu não fazia inseminação, era mais monta, mas sempre tinha vontade e tenho, com fé em Deus eu vou ter o mesmo inseminando meu rebanho, mas agradecer a Wagner que trouxe esse programa de inseminação artificial. Foi feita aqui a inseminação de 7. Conseguimos, né, com a graça de Deus e a vontade deles. Hoje tem 6 prenhas, né, indo para o 7º mês de gestação. E é só acrescentar e saber que no meio do rebanho da gente está sendo valorizado e está sendo colocada uma genética de ponta, né? Com conhecimento, inovação e união, o sertão de Sergipe floresce. Produtor rural e governo do estado, juntos para cultivar um futuro mais próximo para o sertão.
A seguir, zootecnista dá dicas de como construir um bezerreiro bem estruturado para o sucesso na produção leiteira. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Hora da participação dos telespectadores que assistem ao programa e interagem com a gente nas redes sociais. E hoje, nosso primeiro abraço vai para o senhor Lauro Tomásio, que nos assiste de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Abraço também para o seu Raimundo Santana, que mora em Mata de São João, no estado da Bahia. E ainda para a Maria da Paz, que nos acompanha da cidade de Itabaiana, no Agreste Sergipano. O Sergipe Rural também abre espaço para você enviar vídeos. É só postá-lo no WhatsApp do programa. Anote o número 999284631. Participe! Olá, família Sergipe Rural. Quero aproveitar para agradecer pessoalmente a cada comentário que chegou essa semana. O Adelmo dos Santos, que mesmo morando em Diadema, São Paulo, mandou um abraço cheio de saudade. O Alípio Santos, também de São Paulo, lembrou com carinho da importância do Sergipe Rural para nós sergipanos. Recebemos ainda a mensagem de Josena Talício, que parabenizou pelo vídeo lindo, e do Marcelo Pinheiro, de Neópolis, que confessou a saudade e o amor pelo programa. Marcelo, seja muito bem-vindo. E claro, não posso deixar de agradecer ao Alcidésio, que lembrou o quanto estávamos com saudade desse encontro semanal. Estamos juntos nessa. Temos também mensagens calorosas de outras cidades e estados, que mostraram que o Sergipe Rural ultrapassa fronteiras, unindo gente que ama o campo e suas histórias. Cada um de vocês faz parte de nossa grande família rural. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e pela confiança. E o sucesso de uma fazenda leiteira começa na base, com o cuidado e o manejo adequado das bezerras. Técnicas simples, aplicadas no dia a dia, garantem animais mais saudáveis, produtivos e com melhor desenvolvimento. Nossa equipe visitou uma propriedade em Aquidabã, no leste do estado, que investe na estrutura de bezerreiro e adota práticas que fazem toda a diferença na criação das futuras vacas leiteiras. Um trabalho que assegura qualidade e sustentabilidade desde os primeiros passos do rebanho. Estamos no Bezerreiro Argentino, estrutura criada para abrigar os bezerros do 1º aos 4 meses de vida. Sobre essa estrutura eu vou conhecer agora os detalhes com a zootecnista Mari Almeida. Mari, é importante a gente lembrar que essa estrutura foi criada pensando no bem-estar animal. E o básico deles é justamente a questão da cobertura e da corrente. Me fale um pouquinho sobre essa estrutura e que benefícios ela traz para os bezerros. Isso, Patrícia. Esse bezerreiro ele foi projetado para atender as fazendas aí das zonas de trópico, fazenda que a gente tem aí altas temperaturas durante o ano, e ele visa justamente o conforto e melhorar os manejos. Nesse caso do bezerreiro, o que é que a gente está focando aqui? Os comedouros que foram feitos reutilizando as embalagens de produto de limpeza de ordenha. Então, quando acaba o produto de ordenha, essa embalagem é lavada e reutilizada para colocar aqui a alimentação sólida, né? O concentrado das bezerras. O leite elas tomam no baldinho, com um bico específico. E esse bezerreiro também, Patrícia, a gente tem uma estrutura que é com cabo de aço, que vai permitir com que as bezerras tenham esse espaçamento de até 12 metros. E na base de cada casinha, a gente tem um cano de cerca de 1 metro para a bezerra não enrolar. Isso vai fazer com que ela ande de forma livre no bezerreiro. Tem também um espaçamento lateral para uma bezerra não encostar na outra e a cobertura. A ideia é que elas consigam expressar, né, Mari? Digamos assim, o comportamento dela, mas dentro de um espaço que é coletivo, mas também cada um no seu espaço também, né? É isso aí, porque a gente sabe que uma das grandes formas de contaminação é justamente o contato de uma bezerra que está doente passar para outra via saliva ou fezes. Então esse bezerreiro ele foi feito de uma forma que as bezerras não têm esse contato, consequentemente não desenvolvam as doenças. Além de proporcionar a cobertura, a água de qualidade o dia todo e a alimentação, e também facilita o controle do funcionário chegar, fornecer o leite
um dos pontos muito positivos desse bezerreiro é que a gente tem o controle de quanto leite vai ser fornecido para a bezerra. Quando a bezerra está ao pé da vaca, a gente não sabe quanto ela está ingerindo de leite. E nessa fase aqui, a gente recomenda do primeiro dia de vida até os 45 dias de vida, 6 litros, 3 de manhã e 3 de tarde. Dos 45 até os 90, 4 litros, 2 de manhã e 2 à tarde. E dos 90 dias até 120 dias, a gente vai fazendo essa desmama gradativa. Fornece 2 litros, dia sim, dia não, até tirar de vez. Nesse período também, a gente faz aplicações de vitaminas, de vermífugos e na saída deles as vacinas, principalmente aqui a vacinação contra a brucelose. Falando em saída, você falou que os animais ficam aqui cerca de 4 meses. E assim, essa estrutura aqui foi pensada para fazer uma transição. Me fale um pouquinho sobre essa estrutura e que benefício ela traz para as bezerras que estão saindo do bezerreiro. A gente começou a perceber que a gente desmamava as bezerras com 130 quilos, ok, que é o desejado, aos 4 meses. Porém, quando as bezerras saíam do bezerreiro e iam para o piquete, para onde estavam as bezerras de recria, que já eram bezerras de 8 meses, com quase 200 quilos, a gente via que essas bezerras, recém-saídas do bezerreiro, chegavam a perder até uma arroba. E tinha bezerra que chegava até a morrer, por causa da competição por comida no coxo. Então, o piquete de transição, ele foi feito com o intuito de causar menores danos nesse período, que é desafio da bezerra, que ela está tomando seu leite, tem o seu concentrado e ela vai partir para a dieta de volumoso. Então foi pensado dessa forma aqui o piquete de transição, um piquete que vai fornecer sombra, água e a comida vai ser a que ela vai comer na recria. E a ideia é justamente criar esse espaço. Que estruturas devem ser pensadas para esse espaço, para que seja realmente uma transição entre o bezerreiro e o piquete em si? Aqui a gente tem um sombrite de 6x4 pensado para pelo menos 10 bezerras, tá? Todo o piquete, como também o bezerreiro, ele é cercado com uma tela para evitar a entrada de animais como cachorros, que podem entrar até matar as bezerras, quando não mata, fere na região do focinho ou da orelha. Então a tela ao redor é para evitar essa invasão. O sombrite em si, ele foi feito com estaca de eucalipto, madeira e esse sombrite para fornecer esse espaço aqui que vai ter menos temperatura, vai estar mais confortável para a bezerra. Tanto os bebedouros como os comedouros foram feitos a partir de tonéis. Então a gente cortou ao meio, no bebedouro colocou a boia, que é muito importante porque a boia garante que as bezerras vão ter água o dia todo e água fresca, e o comedouro de uma forma que elas não briguem por competição por alimento. Isso aí vai garantir, Patrícia, que elas saiam daqui prontas para a recria e sem perder aquela arroba que a gente comentou no início. Uma dica simples e muito eficiente, né? Muito eficiente, com um custo-benefício que você não vai gastar R$1.000 para fazer essa estrutura. Mari, muito obrigada pelas dicas. Estão aí as dicas do bezerreiro e também dessa área aqui de transição. É com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui. Mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou através do nosso número. Anote aí, 999284631. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.